Todas as suas dúvidas serão dirimidas. E todas as suas necessidades, no tempo de Deus, serão supridas. Deus te colocou aqui hoje, numa quarta-feira chuvosa. E Ele te diz o seguinte: você acha, meu filho, que eu não sei o que você precisa? Amém, aleluia. Ele pergunta: ei, você realmente pensa que eu, o teu pai, o que te conheceu antes de você ter forma, Aleluia, glória a Deus. você acha que eu não sei que você está precisando disso, daquilo? Você acha que eu não sei que você está precisando de uma cura? Seja para você ou seja para um familiar? Você acha que eu não sei que você está precisando de um milagre? De uma provisão financeira? Aí eu pergunto para vocês, e você vai dizer: pastor, essa pergunta é uma pergunta até tola, porque nós estamos falando com filhos de Deus, seguidores de Cristo, todos fazem isso. Mas eu vou fazer a pergunta para você, e que essa pergunta ecoe no seu coração todas as vezes que você tiver uma necessidade. Você já orou para Deus Pai Todo-Poderoso para que Ele te ajude nessa situação? Aqui que está a primeira questão. Quantas vezes eu e a pastora encontramos pessoas que acabaram perdendo o sentido de viver, e elas não oram mais. Às vezes o mundo vem e nos amassa. E eu quero dizer uma coisa para vocês: o meu problema é muito pior e mais doloroso do que o de vocês. Para mim, é óbvio. E o problema de vocês é muito mais doloroso para vocês. Quantas vezes a gente escuta as pessoas depois de um culto falando assim: ai, você não sabe, eu estou com isso, e o outro responde: pior é que tu não sabe, e eu o quê? Irmão, a gente está fazendo uma competição de ver quem é o mais desgraçado? Eu não sei o problema que você tem, eu não sei o milagre que você precisa, mas eu confio em Deus. Aleluia. E conheço o Jesus que morreu por nós. Aleluia. E eu quero que vocês entendam que o poder da oração de um servo justo, de um filho de Deus que segue os princípios e que batalha, ele inclusive suplanta a vontade do outro. Mas eu falo sempre para a pastora: a gente não é curandeiro, nem esses outros erros, de fazer coisas más para os outros. Agora a gente tem aqui um caso, a nossa querida irmã nos trouxe, que a própria pessoa não acreditava nem na cura e nem queria a cura. Mas como o Espírito Santo me falou, eu determinei em nome de Jesus, pela fé da Leda, e ela foi curada. De uma coisa impossível para medicina humana. Aleluia. Eu quero que vocês entendam que o poder da oração, ele é tão gigante, ele é tão maravilhoso. Vou resumir para você: ele é divino. Ele inclusive consegue suplantar a vontade do outro. Só que filho de Deus faz coisas boas. Filho de Deus não faz coisas ruins. É o que eu estava falando no início: temos que voltar a dizer o bom dia. Temos que voltar a orar pelos outros. Eu quero que você entenda que para Deus o que você está passando hoje não é absolutamente nada. E antes de eu entrar na pregação de hoje, antes de eu entrar na palavra, eu quero que você entenda o primeiro princípio que eu quero colocar para você. Por que eu gosto de elogiar? Porque eu gosto de receber elogio. Por que eu gosto de abençoar? Porque eu gosto de receber bênçãos. Quem é que já entendeu aonde eu quero chegar? É um princípio bíblico. É dando que se... Mas a pessoa fica parada no seu mundinho, pensando: eu preciso, eu quero, eu necessito. E Deus está dizendo: ei, o que tu quer eu sei.
Mas antes de tu ter, planta. O que tu precisa, eu sei. Antes de você receber, dá. Porque é dando, plantando. Só que nós, filhos de Deus, esquecemos disso. E nós ficamos lá. E uma das coisas que Jesus nos falou, não fique repetindo, sem parar, como se fosse um fariseu. Senhor, eu preciso, eu preciso. Senhor, eu preciso, eu preciso. Senhor, eu preciso, eu preciso. Quem sabe orar? Ninguém? Eu sei, estou aprendendo. A oração é uma conversa com Deus. Senhor, me direciona. Eu preciso entender qual o caminho que eu não estou seguindo. Por que isso não vai, Pai? O que o Senhor quer me ensinar? Para do jardim da infância, dos me dá, e começa, Senhor, o que tu espera de mim? Senhor, o que tu quer? O que eu posso fazer? Vamos conversar. Deus me deu uma frase. E a frase é a seguinte, leva para a tua vida. Deus pode tudo, mas não vai te perder por nada. O teu sucesso não chegou ainda porque conhece teu coração. Você não está numa casa ainda maior porque Ele sabe que tu pode cair. Ele precisa primeiro te deixar no pasto. Depois sobre Saul. Depois Ele te coloca lá para antes, Ele te coloca para matar um Golias. Depois Ele te coloca no Saul. Para que quando tu chegue e seja um rei, tu não caia pelo trono. Às vezes a gente está aflito, dizendo assim, olha, eu estou ali, dia e noite eu louvo, eu estou pronto, eu batalho, eu oro, eu estou na palavra, eu ensaio, eu melhoro. E por que Deus diz, tudo é seu tempo? Porque quando eu te colocar lá em cima, é para tu não cair. Porque se eu te colocar hoje lá em cima, tu vai tomar o tombo mais feio da tua vida. Porque eu quero que você entenda o seguinte, não tem um ministério que é mais atacado do que o levita. Alguém sabe por que os levitas são muito atacados? E aqui fica uma dica. Você viu um levita fazendo uma coisa ruim? Você viu o pastor se desviando? Você viu? Em vez de você amaldiçoar ou falar mal dele, ora por ele. A gente precisa. Ponta de lança que perde o primeiro fio. Ponta de lança que mais quebra, mais entorta e mais apanha. Por que o levita é tão atacado? Por que o levita precisa de uma oração especial, de uma proteção especial? Porque antigamente os levitas iam na frente. Na frente do quê? Dos batalhões de exército. Porque quando eles chegavam no campo de batalha, a batalha já estava ganha. Então aqui fica a primeira dica para você. Está difícil? Antes de você dobrar o joelho, abre a boca. Antes de você começar a pedir, louve ao Senhor. Antes de você dizer, Pai, me dá, você diz, Pai, primeiro eu vou te glorificar, porque toda honra e toda glória a Deus Pai Todo-Poderoso. E aí você abre o verbo. Sabe o que pode acontecer nesse meio tempo? Você louvar por 30, 40 minutos, cansado de ficar, tomar uma água, comer um chocolate, deitar na cama, tirar um sono, e quando você levantar e dizer, agora eu vou orar, você olha no telefone e diz, opa, está resolvido. Você acha que Deus não conhece o que você precisa? Você acha que Deus não sabe o que te aflige? Só que a gente faz o caminho inverso. Em vez da gente louvar e depois pedir, a gente murmura, liga para 3 ou 4 pessoas, xinga 2, bota o joelho no chão e diz, Senhor, como está injusto. Ele já recebeu e eu não. Você sabe a batalha do ele? Você sabe a batalha do ela? Você sabe se o que ele recebeu foi bênção? Porque para algumas pessoas o que é bênção, para os outros é maldição. Se eu ganhar um par de sapato rosa choque, eu vou ficar em êxtase. Tem pessoas aqui que vão ficar amarguradas. E uma pessoa que é perneta vai ficar triste. Você entendeu que o que serve para mim, que é bênção, para o outro pode ser uma maldição? Às vezes você olha e diz, mas ele não queria.
Para de olhar para os outros, olha para você. E antes de pedir, agradece. Mateus 6. Eu separei alguns pedacinhos para não ler tudo. Senão eu ia ficar só lendo Mateus, que Mateus é maravilhoso. Se vocês acham a palavra do pastor dura, vão ler Mateus. É a palavra de Cristo, não é a minha. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quando você está orando por alguma coisa, você está orando porque você precisa ou porque você quer se exibir? Quando você recebe alguma coisa, você vem na casa de Deus, dar glória a Deus, testemunhar, ou você vai para o mundo botar lá mais uma conquista porque Deus me ama? Você entende a diferença? Vim aqui na casa de Deus, onde você pediu testemunhar para edificar a fé dos irmãos, tem valor. Eu venho aqui e digo, olha, eu pedi, Deus foi misericordioso comigo porque eu não mereço, e me deu. E eu estou testificando isso não para dizer que eu sou especial, eu estou testificando isso para dizer que vocês também podem. Diferente do hashtag, Deus é bom demais comigo. A tua intenção é louvar a Deus ou machucar o irmão? A tua intenção é levar glória e honra a Jesus Cristo ou humilhar o irmão que está passando por uma necessidade? Vocês têm que entender que o caminho é tênue. Para a gente se desviar de Jesus Cristo, não precisa dar uma volta de 180 graus. 1 grau basta. E 2 anos depois você está longe da luz, bebendo de uma água fétida e de um pão podre. E achando que está em Jesus. Eu quero que vocês entendam que o nosso guia, o nosso mestre, deixou escrito aqui. Acostumem-se a aconselhar com a Bíblia. Como é que eu me aconselho com a Bíblia, pastor? Quando eu comecei a minha caminhada, o pastor me disse, leia Provérbios todos os dias. Provérbios é ensinamento de Deus, uma atrás da outra. Não tem um dia que você não precisa de alguma coisa, que você lê uma página e sai assim, ó. Ai! Porque o grande negócio é esse, Deus não está aqui para dizer, Levita, Alice, vai ficar tudo bem. Talvez não. Jesus Cristo falou em João, vai e não peques mais. Tem um ponto ou tem uma vírgula? Tem uma vírgula. Vai e não peques mais. Sabe por quê? A palavra de Jesus Cristo não é minha. Para que não te aconteça coisa pior. A gente tem que começar a entender que viver nesse pêndulo, para mim, não é vantajoso. Quando Deus me disse que eu ia ser pastor, eu disse, Senhor, tudo bem, mas eu não quero transformar quem tu me botar lá nisso. A minha obrigação com eles é a obrigação que o Senhor tem comigo, que eu siga a tua palavra e a gente cresça. A gente não tem que crescer em Jesus? A gente não tem que caminhar com Ele, pastora? E quanto mais próximo de Jesus, mais a gente sente Jesus. O que Jesus é? Amor. E o que Jesus fez durante a caminhada dele de 33 anos na terra? Ninguém arrisca? Serviu. Porque amar é uma coisa muito... Eu amo vocês. Eu amo vocês. Então me traz uma água. Não, eu amo vocês. A gente demonstra que a gente ama quando a gente serve. Eu tive 2 avós abençoadíssimas. Elas levantavam às 2 da madrugada para fazer janta para mim. Mesmo que eu dissesse que não. E elas diziam, mas eu quero conversar contigo. Eu dizia, olha, eu quero comer então. Eu sinto saudade dessa época. Eu tive 2 avós e 2 vô que me serviram e me ensinaram o amor, que é servir. O problema é que o pai tem que servir educando.
E a mulher tem que servir amando, servindo. O pai tem que dizer, está errado. A mãe tem que dizer, vem cá, eu te dou um chocolate. É esse o jogo. É essa a função. Meu irmão, homem não tem. Talvez quando a gente subir, a gente tenha um lugar diferenciado lá. Eu estou preparado para chegar lá e Deus dizer, vai servir. Eu vou dizer, Senhor, faz parte. O homem apanha, o homem serve, o homem vai para a guerra. E quando chega em casa, o homem tem que servir. Faz parte. É para isso que a gente serve. Por isso que a gente é mais forte. Vocês têm que entender que cada coisa tem a sua função. E agora eu vou fazer uma pergunta bem dura. E a resposta é não. Mas eu vou perguntar para vocês. Toda oração é atendida? Eu já dei um spoiler para vocês. Pode vir com tudo. Não! E está em Mateus. Não recebeis, pois não pedi direito. Como assim não pedir direito, pastor? A juventude já sabe. Se você não sabe, aqui na quarta-feira a gente tem um mantra. Para que tudo se corra bem na nossa vida, a gente tenha vida longa, o que a gente faz? Honra pai e mãe. É um mandamento bíblico que está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, e Jesus também honrou a mãe dele. Se alguém tem alguma dúvida, Deus falou no Velho Testamento, no Novo Testamento, e Jesus honrou a mãe dele, que é mulher de carne, Jesus, filho de Deus. Eu te honro, mãe, para que tudo te corra bem e que tu tenha longos dias na terra. Honrar pai e mãe. Eu desonro meu pai e minha mãe. Eu levo para eles humilhação. Eu vou ter vida longa na terra se eu orar? O que Deus vai cumprir na nossa vida? A palavra dele ou a nossa oração? Você tem que entender que não adianta você se botar de joelho até ficar um cotoco no meio das pernas. Se você não cumprir os princípios básicos, o máximo que Deus vai dar é um bypass. Eu vou te dar 6 meses. Eu vou mandar 3 profetas. Eles vão te dizer, faça tal coisa. Se você não fizer, retorna o mesmo problema. Pastor, eu tenho um problema. Problema de saúde? Como é que a gente cura a saúde? Alguém sabe? Procura para mim, pastora. Da alegria. Eu esqueci o versículo direitinho. Alegria formoseia o rosto. Coração alegre formoseia o rosto. Isso é maravilhoso. Mas tem um outro que diz que o coração aflito fraqueja até os ossos. Você entende como não tem fundamento mundo para nós? Nós não vivemos do mundo, nós vivemos da palavra de Deus. Alguém aqui não vive da palavra de Deus? Se alguém acha que não vive da palavra de Deus, deixa eu dar um recado para vocês. Até os ímpios, até os filisteus, todo mundo vive só da palavra de Deus. Ele pode não conhecer, vai viver. Ele pode não entender, vai viver. Ele pode não acreditar, vai viver. Porque a palavra de Deus é única. Ele é o dono do céu e da terra. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: quem quer ter mais saúde, sorriam, sejam alegres. Acho que eu falei isso domingo, né, pastora? Então, se eu quero viver mais tempo, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Se eu quero ter mais saúde, eu vou honrar meu coração. E eu vou ser alegre. Olha como Provérbios é lindo. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 17:22. Lê para mim. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo.
Cada versão tem uma. Vocês entenderam a diferença? E o que o mundo quer fazer com cada um de nós? Agora olha só, quem é que traz alegria para a nossa vida? O Espírito Santo de Deus, o fruto dele é a alegria. Claro que Jesus vai trazer, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida que vai nos levar para o Espírito Santo. Agora, se a gente não começar a entender a palavra de Deus, a gente fica perdido. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz nas trevas. E quem é o candeeiro? Quem é a luz do mundo? Quem é o sol da terra? Nós. Por isso que eu pergunto para vocês, quando é que nós, filhos de Deus, vamos começar a acreditar na palavra? Acreditar na palavra. Não quando, que nem Pedro, 1, 2, afundou. Não, irmão, tem que dar um passo sobre a água, um atrás dos outros, saiu da água, olha para a figueira e diz, está seca. Não gostei dessa montanha, vai para lá. Claro que a gente não vai ficar brincando de remodelar o mundo, né? Mas vocês têm que entender que vocês têm que viver isso na vida de vocês. Quantas vezes eu pego o filho de Deus que está lá assim, pastor, não aguento mais trabalhar naquele emprego. Está fazendo o quê? Nem orando tá. Mas irmão, entra determinando que tu vai trabalhar no lugar de Deus. Sabe o que pode acontecer, Alice? O teu patrão pode ficar ainda pior. Por quê? Porque para Davi ser Davi, ele teve que passar por pasto, ele teve que passar pelo Golias, mas ele teve que passar pelo Saul. Nós não conhecemos os caminhos de Deus, a gente só quer facilidade. Ei, a facilidade não nos prepara para nada. Para a gente ter a facilidade, a gente tem que estar preparado antes no fogo. A gente tem que ser forjado no propósito. A gente tem que ter um coração firme. Quantos aqui conseguiriam lidar com 200 pessoas? De coração, pessoal. Pensa aí comigo. 200 pessoas. 10 ou 12 vão te chamar de manhã, umas 15 de tarde. Se for final de semana, todas vão te chamar. Você vai servir, 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 servir. E quando você precisar de um copo d'água, tu vai buscar. Estou brincando. Você entende? Senhor, eu quero galgar postos maiores. E Deus está perguntando, mas tu não consegue nem lidar com a tua família, irmão. Tu não consegue nem ter o trato fino com quem eu te coloquei. É 10 ou 12 pessoas. Você entende que a gente, para subir, a gente tem que servir mais? Você entende que Jesus chegou e disse, tu voltou, leproso, mas não eram 10? Jesus não estava se importando, ele sabia quem era, ele sabia quem ele ia abençoar, ele sabia quem ia sair e ia pecar. Tudo que Jesus fazia era programado para que a gente aprendesse. Jesus nos disse, ó, tu vai abençoar, abençoar, abençoar. Os caras vão embora. Não olha para eles, olha para cima. Olha para Jesus. Sabe por quê? Porque senão você vem e abençoa. A carreira vai ser fantástica. E a carreira dela é fantástica, mas ela vai ficar conosco por muito tempo, ela ainda não sabe. E a pessoa vai embora, e você fica com aquela mágoa no coração, e a mágoa no coração destrói até os ossos. Aí vem a outra pessoa, você bota a mão e cura. Ela não queria, mas você cura. Ela vai embora e nem volta para trás para dizer obrigado. Não importa. Você não faz nada para mim. Você não faz nada para o teu coleguinha. Ei, tudo que você faz é para a mesma pessoa. Para quem é? Para Jesus. E nós estamos preocupados em receber aplausos da terra. Ó, lembra? Vamos lá. Em Mateus 6:1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros. É simples. Mas a gente tem que treinar o nosso coração. É simples.
Mas vai doer sempre, tá? Quando você disser assim, agora eu tô top. Aí a pessoa que tu mais amava, ai, por que, Senhor? Para tu se lembrar que tu é humano, que dói, faz parte do processo, faz parte do caminhar. Só que quando a gente se lembra que a gente não faz para os outros, a gente faz para o Pai. Quando a gente se lembra que a gente é fraco, pecador, com tendências à maldade, a gente tem que ser que nem alcoólatra, todos os dias tem que lembrar disso. A gente para de olhar para o irmão e julgar, a gente olha para o irmão e ora. Até porque às vezes o irmão que a gente acha que está no descaminho, o Espírito Santo está usando para salvar 3 ou 4. Porque se nós, filhos de Deus, fôssemos todos iguais, a gente ia salvar só os nossos. E Deus quer salvar os filhos de Deus. Cada um é utilizado de uma maneira. Cada um é utilizado para falar com uma quantidade de pessoas. Cada um atinge. No domingo a gente estava conversando com o pessoal lá do Temap de Brusque. E eles estavam me contando: pastor, vamos evangelizar. Chegamos na boca da favela. Todo mundo parou. Aí eu disse: tu não, né? Eu, ele e ele subimos. O que eles eram antes de virar convertidos? Onde é que eles estavam no mundão? Dentro da favela. Aí Deus foi lá e pegou eles: vem servir para mim agora. Agora quando eles sobem, alguém olha para eles? Olha, quem é esse cara? Tu estava aqui, irmão? Tu era do mundão? Oh, vem cá. Aleluia, glória a Deus. Você acha que a pastora ia me converter quando eu estava no mundo? Nunca. Uma pessoa amável, querida. E eu? Vou botar o lutador de UFC. Tem que vir uma pessoa tão forte quanto eu para conversar de Jesus. Agora você acha que eu vou converter essa molecada? Não, precisa vir o Pedro. Você entende que Deus quer te usar? Quem quer ser usado por Deus? Essa é a diferença. Só que Jesus avisou, né? Vamos avisar eles também? E de pregar o Evangelho. Terão tribulações. Serão humilhados. Julgados. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. No meu dia mais feliz, quando eu estava no mundo, não se compara ao dia mais triste que eu tenho quando eu estou servindo ao Senhor. Porque quando a gente está no mundo, no máximo que a gente tem é a felicidade. A felicidade é uma coisa que dura algumas horas, ou dependendo de alguns produtos químicos. Seja álcool, seja droga, seja remédio. Agora quando a gente está em Deus, a gente tem alegria. Aquela alegria que faz a gente dormir enquanto o barco balança. Enquanto a gente é apedrejado, a gente canta. Essa é a diferença. Mas para a gente viver essa vida, a gente precisa de uma coisa: conhecer a palavra de Deus. Porque se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente não vai conseguir acessar as promessas. Porque se você não conhecer a promessa, como é que você vai esperar ela? Vivemos do que vemos ou vivemos do que cremos? Vivemos do que cremos. Como é que você vai acreditar que você pode ser próspero financeiramente se você não conhece a promessa de Deus que tem nessa área? Alguém conhece a promessa de Deus que tem nessa área? Não? Viu só? Quando Deus concede riquezas e bem a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente, isso é um dom de Deus. Há quem dizer então, pastor, que se eu for próspero significa que você está pedindo uma promessa de Deus na tua vida. Porque Deus disse que Ele dá a prosperidade. É um dom dele. É um presente dele. Alguém quer receber esse presente essa noite? Alguém conhecia essa passagem? Você entende que a gente precisa comer a palavra, a gente precisa beber a palavra para a gente poder viver a palavra? Como é que eu vou viver uma vida próspera e justa e plena no
o nosso Senhor Jesus, promessa dele também. Não é promessa dele, Alice? Todos viverão uma vida plena. O que é uma vida plena para vocês? Para mim, saúde, dinheiro e tempo. Se eu não tivesse combo de 3, eu não estou pleno. Se eu tenho dinheiro, tenho saúde e não tenho tempo. Se eu tenho saúde, tenho tempo e não tenho dinheiro, saúde eu não vou mexer, eu tenho sempre. Você entende que Jesus prometeu isso para nós? Só que Ele também pediu para a gente fazer uma coisa, pastor. E qual foi? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quem está amando a Deus acima de todas as coisas? Quem está amando a Deus acima de todas as coisas? E se você não está, começa hoje. Nós estávamos falando de oração. Mas antes de orar, a gente tem que vigiar. Então eu convido vocês para mudar essa chave. Em vez de vigiar e orar, por que vocês não vivem numa eterna oração e vigília? Porque se ao invés de você, agora eu vou orar, eu vou dirigir, eu oro. Eu vou para a academia, eu oro. Eu vou ver televisão, eu vigio e oro. Porque se começar a falar palavrão, eu tiro do programa. Se começar a ter pornografia, eu tiro do programa. Se começar a ter umas coisas estranhas, eu tiro do programa. Você entende que o programa do Filho de Deus é que ele quer viver uma vida estanque? Quarta-feira, 7h30. Eu vou chegar lá às 7h25, vou ficar no culto, dar glória a Deus, aí eu saio de lá e caminho até a minha casa em paz com Deus. E depois? Depois eu vou viver minha vida. Viva a sua vida com Deus. Vive a sua vida em oração. Vive a sua vida vigiando. Alguém sai no meio da rua caminhando assim? A gente vai ser atropelado, não vai? E por que nós caminhamos pelo mundo assim? Cantando músicas que não nos cabem, usando roupa que não nos interessa, falando palavras que não nos apetecem, vivendo uma vida que não condiz com o que a gente busca. Não dá para a gente viver uma vida de meio termo. Um passo com Deus, um passo no mundo. Um passo com Deus, um passo no mundo. Pastor, então o senhor quer dizer, vocês estão vivendo de terno e gravata? Não. Eu estou dizendo para vocês viverem uma vida justa. Como é que eu vou viver uma vida justa? Bom, eu digo para você, se você começar a não julgar os outros e servir a todo mundo, o caminho começou. O resto a gente vai aprendendo no meio do caminho. O resto vai acontecendo durante o caminhar. Quando você vai aprender a ler e a escrever, a tua professora não chega e diz assim, esta é a palavra que você vai aprender hoje, inconstitucionalidade. Não. Ela fala, esse é o A. Esse é o E. A, E. A, E. Quando você aprendeu o A e o E, ela bota um do lado do outro. Aqui, ó. A, E. A, E. Depois a gente vai pro B e o A, né? B, B, B. Não é assim que a gente aprende? Vamos aprender a viver a vida de Cristo também. Como é que a gente faz para aprender? Bom, primeiro passo a gente para de julgar. A gente olha para o outro e diz, Deus te abençoe, vou orar por ele. Deus Pai Todo-Poderoso, dá paz e graça àquela pessoa. Te incomodou? Opa! Oração. Depois, servir. Servir quando, pastor? Sempre. Se tu ficar na dúvida, lembra que Jesus, antes de ser crucificado, ele deu comida para o traidor, falou com o cara que ia negar ele, abençoou todo mundo e lavou o pé da galera. Ele podia ter ficado uma semana de perna para cima, né? Dizendo, eu vou tomar uma chuva daqui a pouco, irmão. Os caras vão me pregar na cruz. Seguinte, eu vou dar descansada, valeu? Vamos pescar e trouxe os peixes gordos. O que ele fez? Serviu. A vida de Cristo fala mais pela vida do que pela palavra. E olha que a palavra é boa. Mas quando você imagina que ele sabia, e vocês acham que ele foi até o monte Getsemane para botar os pés do Pai e dizer, Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cara. Vocês acham que ele não sabia que ele tinha que ir para a surra? Vocês acham que ele não sabia que ele ia ir para o madeiro? Irmão, Deus deve ter chamado e disse assim, aqui é o teu final, beleza? O resto vai descobrir no caminho, vai.
para lá, alguém sabe? Ele queria ensinar para nós que quando o negócio aperta, ele não correu para João, ele não correu para Tiago, ele correu para os pés do Pai e orou. E como é que ele orou? Senhor, que não doa! Senhor, eu não quero! Para! Ou ele falou, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, faça a sua vontade. Aí, aqui eu quero fazer um adendo para vocês. A vontade do Pai sempre é melhor, mais maravilhosa e divina do que a gente pode imaginar. Tudo que você está imaginando hoje não é nada perto do que Ele vai te dar. Dica de quem está vivendo essa vida. Tudo que eu imaginava não é nada perto do que Ele me dá. E mais, tudo que eu imaginei, lutei para conquistar, se esfarelou. Tudo que Ele me dá é durável. É tranquilo. Vem suave. Vem e fica. É agradável. Alivia o teu coração. As coisas vão começar a andar. Assim que você começar a acreditar. Porque a preocupação é o que mais destrói a oração. Por quê, pastor? É simples. Pedro está lá. Posso ir, Senhor? Vem! 1, 2. Olhou para o lado, preocupou, afundou. Vamos de novo? 1, 2. Olhou para o lado, preocupou, afundou. Quantas vezes a gente não dá os 2 primeiros passos? Ei, Pedro deu 2 passos. A gente tem que valorizar Pedro. Ele afundou no 3º. Quantos de nós ficamos parados no barco, com a promessa de Deus, Jesus dizendo, vem filho, vem filho. E nós lá, será que vai dar, pai? O tempo não é favorável. É água. Vem! Não, Senhor. Não é o momento. Não existe momento. Não existe tempo certo. Existe tempo de Deus. E quando é o tempo de Deus, tudo acontece de maneira agradável. Vamos começar a orar. Mas orar como gente grande. Antes de pedir, porque Ele sabe o que a gente precisa. Vamos agradecer. Antes de pedir, vamos pedir o que Ele quer de nós. Porque às vezes Ele está pronto para entregar. Ele só precisa que a gente abra a mão e aceite. Quantas vezes, pastora, os filhos de Deus dizem, Senhor, eu preciso que Tu me mande uma pessoa para me ajudar. Fala, meu irmão. Não, Senhor, é uma pessoa de Deus, não ele. Opa, quer dizer que agora, além de tu querer ajuda, tu quer escolher a pessoa, é isso? Deus não é iFood, Ele não quer saber o que tu escolher. Ele sabe o que tu precisa. Ele vai mandar o que tu precisa, não o que tu quer. Senhor, me manda um profeta loiro de olho azul com a velha... Não, irmão. Vai vir um mendigo fedido que está no meio de uma folia e o tempo vai parar, o cheiro do cigarro vai sumir, o sol vai baixar. Não vai, pastora? Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Já? Eu falo que aqui é o ministério do Gozinha, porque quando a pastora começa a resistir muito, eu levanto meus braços para cima e digo, Senhor, que o Gozinha faça o trabalho. Irmão, ela fica correndo de mendigo uma semana. Não que ela tenha problema com mendigo, é que ela sabe que os mendigos pegam ela e ó. Eles me acham na praia. Acham na praia. Nada melhor do que o improvável e o impossível que está aqui, ó. Levanta e diz, ei, vem cá! Ei. Na praia, domingo, a gente aconteceu de novo, né? Mas ele não foi comigo. Não foi com você. Só pra deixar claro. Quando você ora para Deus pedindo a resposta, fica atento, porque ela nunca vai vir com e-mail. Cabeçalho, filho amado querido,
segundo a sua petição, eu, vosso Deus, vim aqui te responder. E te digo mais: sim, sou eu. Sou eu, o eu sou. Não, irmão. Deus vai fazer uma mula falar. Deus vai fazer o teu telefone tocar um negócio e diz que... Opa, que estranho. Deus vai fazer uma pessoa totalmente aleatória te mandar uma mensagem às 5 horas da manhã. Tu de joelho na cama desde as 4. Senhor, me manda uma resposta. Toca o teu telefone e tu diz: Joãozinho da Bahia, nunca ouvi falar. Tu entra lá, o cara com uma oração te respondendo do A ao Z. O que a irmãzinha faz? Não é de Deus. Claro que não é de Deus, porque não agradou o coração, né? Ela queria um vai ficar tudo bem. Deus te ama. Não, Deus te ama. Só que a palavra dele se cumpre antes da tua oração. Para a gente finalizar, quem gostaria de saber um turbo para as orações? Como assim, pastor? Tem turbo? Claro que tem, que estar na Bíblia, irmão. Como é que eu posso potencializar a minha oração, Alice? Como é que eu posso potencializar a minha oração, pastora? Ao invés de orar por mim, orar pelos outros. Opa! Quer dizer então que sim, eu estou dizendo isso. Se Deus te manda, tu ora. Se a pessoa pede, tu ora. Já diz na palavra, se a pessoa te pediu e tu pode, não tá, não dá. Um dia a pastora falou assim: amanhã eu mando. Amor, se a pessoa te pediu e tu pode, não tá, não dá. Está na palavra, Provérbios. Mas será que, se o mundo vai te retribuir, eu não sei. Agora ele retribui sempre. Se o mundo vai honrar o que você fez, posso dizer de coração, tomara que não. Porque quando o mundo não te responde, quando o mundo não te aplaude, Deus responde. Porque foi Ele que pediu, foi Ele que te ordenou: ide pregar o Evangelho, ide, ame os teus irmãos, ide, sirva a eles, ide e perdoe. Você confia no mundo ou você confia em Deus? A gente não consegue servir os dois senhores. Quem confia no mundo? Em Deus? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios de todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13:2. Você está entendendo como Jesus fala? Você fez dons e maravilhas, você fez milagres em meu nome, porque o nome de Jesus é o mais poderoso da terra. E mesmo assim você não vai ser reconhecido por Ele. Você pode ter o dom da profecia e mesmo assim você não vai ter as bênçãos de Deus. Agora, se você tiver amor, e amor é servir, quem responde por você não é o mundo. Quem responde por você é Deus. E para fechar, eu nunca vi o justo nem a sua descendência passar fome. Que a descendência de vocês tenha uma vida melhor, mais justa, mais próspera, mais saudável do que a que nós tivemos. Não tem coisa melhor do que a gente deixar para a nossa geração futura as bênçãos de Deus. Eu sei que hoje eu estou aqui vivo pelas bênçãos dos meus avós. Hoje eu tenho plena certeza que tudo que eu passei, eu fui guardado, única e exclusivamente, pelo joelho no chão, de 2 casais de idosos, que estavam lá orando pelos netos e pelos filhos, dia e noite. É óbvio que cada um de nós, cabe a nossa caminhada, mas a gente pode deixar eles largando na frente, com as bênçãos de Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso dê um entendimento da palavra, que essa palavra hoje frutifique no coração de vocês. Amém? Amém.